Continuamos a nossa série Conceitos Estranhos do Direito Penal e do Direito Processual Penal. Hoje vamos aprender o que é uma ação penal secundária. O que é uma ação penal secundária? Eu já digo para você, o fenômeno da ação penal secundária ocorre quando, em relação a determinada infração penal, existe uma ação penal cabível prevista em lei. Porém, quando aquela infração penal ocorre em situações específicas, haverá alteração da ação penal cabível. E esta ação, decorrente da alteração, vamos chamar de ação penal secundária. Dando o exemplo, você vai entender muito bem o que é uma ação penal secundária. Acompanhe comigo. Em relação aos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, você sabe que a regra geral é o manejo da ação penal privada. Você sabe que a ação penal privada é a regra geral em relação aos crimes de calúnia, difamação e injúria. Isto não significa que todo crime de calúnia, difamação e injúria seja de ação penal privada. Porque se a infração penal ocorrer em circunstâncias específicas, vai ser possível a alteração da espécie de ação penal cabível. Veja, por exemplo, que combinando o artigo 140, parágrafo 3º, com o artigo 145, parágrafo único do Código Penal, chegamos à conclusão de que o crime de injúria racial é de ação penal pública condicionada à representação. Injúria racial é crime de ação penal pública condicionada à representação. O uso da ação penal pública condicionada à representação num crime de injúria racial constitui hipótese de ação penal secundária. Veja que, genericamente, a injúria é crime de ação penal privada. Ocorrendo, no entanto, no contexto de ofensa à raça, religião, cor, etnia, origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, vamos ter a situação de injúria racial, com a ação penal sendo pública condicionada à representação. Portanto, ação penal secundária. Um outro exemplo importante diz respeito à regra que está no artigo 225 do Código Penal, que prevê que nos crimes contra a dignidade sexual, a ação penal, em regra, é pública condicionada à representação. Você sabe, portanto, que em relação aos crimes contra a dignidade sexual, a regra geral é o manejo de ação penal pública condicionada à representação. Porém, este mesmo artigo 225 do Código Penal vai dizer que se o crime contra a dignidade sexual for praticado contra pessoa vulnerável, haverá alteração da ação penal cabível e a ação será pública e incondicionada. Existe, portanto, o fenômeno da ação penal secundária em relação a esta ação penal pública incondicionada, que vai ser utilizada quando a infração penal contra a dignidade sexual ocorrer em situações específicas, como o caso de infração penal ocorrida contra vulnerável. É a situação de ação penal secundária. E esse conceito de ação penal secundária é conceito que já foi cobrado em prova, aparece na sua tela, prova do CESP, Magistratura do Espírito Santo, em 2011. Olha esse item. Acerca da ação penal, julgue os itens a seguir. No caso, vamos julgar esse item aí. Nos delitos contra a dignidade sexual, procede-se em regra mediante ação penal pública condicionada à representação. No entanto, se a vítima for vulnerável, a ação será pública e incondicionada, situação em que a ação penal é denominada secundária. O item está corretíssimo. A ação penal secundária é aquela que é utilizada quando a infração penal ocorre em situações específicas, sendo que existe, genericamente,
uma ação penal cabível quando a infração ocorre em situações normais. Ocorreu em situação específica, muda a espécie de ação penal, temos, portanto, ação penal secundária. Depois continuamos com mais conceitos estranhos do direito penal e do direito processual penal. Até lá!